A Copasa pode deixar de ser uma empresa do estado de Minas e cair nas mãos do governo federal. Isso muda tudo para os investidores e o mercado de ações já sente isso, com a empresa caindo mais de 13% desde seu último topo. Mas será que essa queda ela acabou? E mais, o resultado trimestral que saiu ontem não trouxe boas notícias. O vídeo de hoje é para a gente entender o que está em jogo. Mas antes disso, vamos contextualizar tudo o que está acontecendo com essa empresa de saneamento. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Genai Capital, e bora lá para o vídeo de hoje sem enrolação. Antes de tudo, o que é federalizar a Copasa? Vamos lá! Imagina só, tem um cara que está devendo até as calças. E aí ele chega lá no banco, para o gerente do banco e fala: olha só, vou passar o meu carro para vocês para a gente abater parte dessa dívida. É possível? E é exatamente isso que o estado de Minas Gerais está fazendo com as suas estatais. O estado, muito endividado, cogita entregar ativos como a Copasa e a CEMIG para a União em troca de abater dívidas bilionárias. É uma forma do governo estadual dar um alívio para o seu caixa, entregando o controle das suas empresas. Só que, quando você entrega o seu carro para o banco, você não sabe o que o banco vai fazer. Se ele vai colocar leilão, se ele vai deixar lá no pátio, tomando sol, tomando chuva, apodrecendo. E o investidor da Copasa fica nessa mesma linha de incerteza. Afinal, que trabalho será que o governo federal vai fazer na empresa? E com isso a gente entende que essa notícia não é nada boa para a ação, por dois principais motivos. O primeiro é que ninguém sabe quem vai assumir a empresa, quais serão as mudanças de governança, a diretoria vai mudar ou vai ficar, e o conselho. E a gente sabe, né? Incerteza é o que o mercado financeiro não gosta, ou seja, isso pode bater e bater muito nas ações da empresa. E hoje ainda existe uma expectativa no mercado de que a Copasa poderia ser privatizada no futuro. E esse cenário pode destravar muito valor para a empresa. É só olhar os múltiplos que a Sabesp negociava quando era estatal e agora quanto ela negocia quando é privatizada. Mas a possível federalização da empresa acaba jogando um balde de água fria em quem estava esperando essa privatização e possível alta aí nas ações da empresa. E como se toda essa incerteza da federalização não bastasse, a empresa soltou o seu resultado e ele não veio muito bom não. Os números não agradaram o mercado e aumentaram a desconfiança sobre a saúde da Copasa. Vamos olhar o que veio de tão preocupante nesse balanço. E eu vou começar dizendo o que eu achei desse resultado. Na minha visão, foi um trimestre ruim. A gente vê a Copasa muito pressionada e sem sinais de melhoras no curto e médio prazo. E agora eu vou te explicar os principais pontos desse resultado com base no release de resultados da companhia. Eu já puxei aqui as setas, os círculos para os principais pontos e a gente vai analisar junto a partir de agora. Então esse aqui é o release de resultados da companhia, o material que as empresas geralmente soltam com ali o resumo, de certa forma, de tudo que aconteceu no trimestre, de referência aqui do documento. E ele foi liberado no dia 4 de agosto de 2025. E vamos começar então com os dados operacionais da empresa. E aqui a gente consegue ver que eles foram afetados por mudanças climáticas. Então vamos lá, aqui tem um número positivo e um número negativo. O positivo é o número de ligações, então tanto em água quanto em esgoto cresceram aqui relativamente bem. E aqui a gente tem que entender que as empresas de saneamento, elas crescem as ligações de forma bem devagar. Então o crescimento de 1,6, 2,3 já é bem interessante. Mas por outro lado, o volume medido aqui ele caiu tanto em água, menos 2,2, quanto em esgoto, menos 1,6. E aqui a empresa já fala o que causou isso. Primeiro, temperaturas médias mais elevadas no ano passado, o que deu maior volume de água para a empresa, temperaturas médias mais baixas nesse ano e um menor período de consumo registrado. Afinal, o ano passado foi ano bissexto e isso acaba influenciando aqui o resultado das empresas. Ou seja, números operacionais bem morno aqui, nada muito interessante. E agora a gente vem para um ponto positivo da empresa, tá? Então é a questão da inadimplência. Como qualquer empresa que tem clientes, a Copasa está sujeita à inadimplência, mas aqui a gente consegue ver que a inadimplência ela vem caído ao longo do tempo. Então em junho de 2023 era de 3,11% e em junho desse ano era de 2,83%. Ou seja, a empresa está fazendo um bom trabalho para diminuir a sua inadimplência, colocar mais dinheiro no seu bolso e também no bolso do acionista. Outro ponto interessante que é muito importante para uma empresa de saneamento é a questão do controle de custos e despesas. E uma linha de custo que é muito pesada é a de pessoal. Então a gente pode ver que a Copasa aqui tem diminuído o seu número de empregados, o que é positivo, afinal a folha dela
dela, o quanto ela gasta com esses empregados vai diminuir. Claro que no curto e médio prazo tem alguns impactos, porque parte disso veio de acordos de demissões ali acordadas, mas no longo prazo isso é muito positivo para a companhia. Outro ponto interessante aqui, a energia consumida nas instalações. Então em dezembro de 22 era praticamente tudo ali do mercado cativo da distribuidora de energia. Porém, desde então a Copasa vem aqui aumentando a participação do Mercado Livre, onde ela consegue negociar ali as tarifas de energia diretamente com o gerador e também energia fotovoltaica, o que é muito interessante, afinal isso aqui também contribui para diminuir os custos da empresa. Mas claro, esse ponto aqui ele é visto mais no longo prazo, mas eu já chamo a atenção aqui porque é bem legal. E agora começam os pontos negativos. Então a receita líquida da empresa cresceu somente 2,1% quando a gente olha aqui no agregado, chegando a 1,7 bilhão de reais. Já frente ao primeiro TRI de 2025, a receita teve uma queda aqui de 4,5%. Puxada pelo volume menor, mas também por outros fatores que a gente já vai olhar. E agora a gente vai para a parte de custos e despesas, que na minha visão foi um dos dois fatores que mais pesaram nesse resultado. Então aqui a gente consegue ver que os custos e despesas no agregado cresceram aí, excluindo depreciação e amortização, 6,5%, atingindo aí 1 bilhão de reais. E por que isso é ruim? Vamos lá, lembra que a receita cresceu ali 2,3%? Já o custo ele cresceu acima da receita. Ou seja, aqui a gente tem uma destruição de valor. Afinal, se o custo está subindo mais do que a nossa receita, a gente vai ter uma margem menor, que significa lucro menor. Então aqui já fica um ponto de atenção. E eu chamo a atenção aqui, para os serviços de terceiros, que teve um aumento de 20,3% frente ao segundo TRI de 2024 e um aumento de 12,4% frente ao primeiro TRI de 2025. Então aqui tem um perigo que pouca gente está vendo, que é o seguinte: será que daqui para frente a gente já está vendo que essa está sendo uma tendência? Os custos com os serviços de terceiros tende a crescer aqui na Copasa e tende a permanecer pressionado. Então vamos lá, a Copasa está diminuindo o seu quadro de funcionários, o que é positivo, mas por outro lado ela está gastando mais com serviço de terceiro. Então será que essa diminuição de funcionários, mas esse aumento no custo de terceiro, está ali no 0 a 0, está valendo a pena para a empresa ou está destruindo o valor? Então esse aqui é um ponto para a gente pensar e acompanhar nos próximos trimestres, que é toda a questão aqui dos custos e despesas. Quando a gente olha aqui a linha de pessoal, a gente vê que salários, encargos e benefícios teve um pequeno aumento frente ao mesmo TRI do ano passado. A participação nos lucros diminuiu bastante e o custo aqui de pessoal total ficou no 0 a 0. Mas, de novo, o serviço com terceiro está aumentando. E agora a gente vai para o segundo ponto que, na minha visão, pesou bastante no resultado da Copasa, que é o resultado financeiro. Então aqui a gente consegue ver que o prejuízo financeiro teve uma queda de 12,3% frente ao segundo TRI de 2024, atingindo aí 104 milhões de reais. E mesmo com esse número positivo, a gente consegue ver aqui que a gente teve aumentos nos encargos sobre financiamentos, ou seja, juros mais altos estão pressionando aqui a companhia, e também a gente teve aqui variações monetárias e cambiais. Aqui variações cambiais, tá? Porque parte da dívida da Copasa está atrelada ao euro. Então todas essas variações cambiais acabam entrando aqui no resultado financeiro. Claro que aqui a gente teve, um ponto positivo, porque caiu, o real frente ao euro se valorizou nesse segundo TRI, mas mesmo assim ainda está pesando aqui no resultado financeiro da empresa. E diante de tudo isso, o lucro da empresa caiu 11%, chegando aqui a 289 milhões de reais, saindo de 325 milhões no segundo TRI de 2024. E para ficar claro para vocês como o juro da dívida está pesando aqui no resultado da empresa, é só a gente olhar aqui o cupom médio nos períodos comparativos. Então isso aqui é mais ou menos, quanto que a empresa está pagando de juro. Então, lá em junho de 2023 era 10,4, em junho caiu para 7,9 de 2024 e nesse ano já subiu para 9,3. E aqui a gente consegue ver os indexadores da dívida. Então puxei uma seta verde aqui para o indexador do IPCA, que tende a ficar controlado com a Selic na altura que ela está. O indicador do CDI ficou aqui praticamente na mesma frente ao ano passado, o que eu achei aqui negativo, afinal a Selic está muito alta. Em moeda estrangeira tem caído, o que vai diminuir a variação cambial ali da empresa, o que é positivo. E por fim da dívida é isso.
Então sim, o resultado da Copasa foi negativo, não dá para negar, mas isso não quer dizer que a empresa não presta mais, que não é mais uma boa empresa. Na verdade, esse trimestre vem com uma lição muito importante para os investidores, que é: as empresas passam por momentos bons e ruins. Agora a Copasa está num ciclo de pressão maior e isso tem causas bem claras. Primeiro, o período de comparação com o ano passado foi muito forte devido à questão da temperatura e de ter um dia a mais, então a gente tem que levar isso em consideração. Segundo, a empresa está lidando com custos e despesas aumentando muito, o que vai pressionar a margem da empresa, e ela tem que tomar muita atenção nesse ponto para não entrar num descontrole e aí o custo crescer muito, porque isso destrói muito valor, ainda mais numa empresa de saneamento. E por último, a piora na linha financeira, com juros mais altos e também a variação cambial, tem impressionado o resultado da Copasa. E o mercado olha para tudo isso e reage no curto prazo. Mas a questão que fica é: o fundamento da empresa, ele mudou? Ou a gente só está vendo uma grande empresa sólida e consolidada passando por um momento de maior pressão? E é nesse tipo de cenário que as oportunidades surgem e o investidor que tem um pensamento de segundo nível aproveita. E se você tem mais de 100 mil reais investidos ou aporta a partir de 3 mil reais todos os meses, eu te convido a conhecer o trabalho de consultoria da Deny Capital. É um acompanhamento direto comigo ou com outros consultores, onde a gente vai te dar todo o caminho das pedras para você chegar mais rápido nos seus objetivos com base nos seus investimentos. Se você achou interessante, clique aqui no link da descrição, vá para o nosso site, entenda mais como funciona a consultoria e, se achar que faz sentido, agende uma conversa com um dos nossos consultores clicando no botão azul. E claro, deixa aqui nos comentários, você acha que a Copasa pode ser federalizada? E se você está pensando em comprar a ação ou não, eu quero saber, e até o próximo vídeo.